Boa tarde. Vocês me ouvem? Levantem a mão, por favor. Obrigada. Bom, nós iremos iniciar agora o painel Crise Climática e Educação. Quero dar as boas-vindas e boa tarde a todas as pessoas que nos acompanham. Vou tirar meu fone que eu estou me ouvindo. A todas as pessoas que nos acompanham. Quero cumprimentar também os nossos painelistas em ordem alfabética aqui na mesa. A especialista do Banco Interamericano de Desenvolvimento, Maria Soledad Boss, o secretário de Educação do Pará, Rocieli Soares, e o especialista do Banco Mundial, Sérgio Venegas. Meu nome é Luana Smith, sou gerente de políticas educacionais no Todos pela Educação, e vai ser um prazer mediar essa discussão, esse debate tão importante, e até um pouco antagônico dizer que é um prazer falar de um tema tão crítico, tão grave. Então, antes de passar para as perguntas para os nossos painelistas, eu quero fazer uma breve introdução do tema e contextualizar por que desse debate nesse momento no Encontro Anual da Educação do Todos pela Educação. Bom, não deve ser novidade para nenhum de nós, nenhuma de vocês, que nós estamos enfrentando uma crise climática mundial. Há muito tempo essa crise no Brasil acontece em algumas regiões, como no norte. Nós temos desafios que impactam a educação por decorrência de eventos climáticos extremos. E nós estamos agora iniciando com mais intensidade a discussão dessa pauta. Então, eu gostaria de trazer aqui algumas das discussões que têm sido trazidas em torno do tema que tocam no campo educacional. Nós temos eventos climáticos extremos que causam o fechamento de escolas e consequente interrupção das aulas, danos à infraestrutura escolar e outros tantos desafios que a gente tem enfrentado no contexto do Brasil. E isso, a crise climática, ela tem também um potencial de agravar as desigualdades educacionais, porque as localidades mais vulneráveis são fortemente impactadas e muitas vezes são os locais que têm menor capacidade de mitigar os danos causados pelos impactos da crise climática. É urgente falarmos sobre esse tema e pensar em soluções coletivamente sobre como a gente... obrigada. Podem ir me dando toque se estiver difícil de ouvir. Então, é muito importante a gente falar sobre esse tema e pensar coletivamente como é que a gente traz uma agenda para cuidar da continuidade dos processos de ensino-aprendizagem. Nós, no Todos pela Educação, acreditamos que a educação pode e deve ser parte da solução desse problema. Nós pensamos muito sobre aumentar a resiliência das redes, e isso é necessário. Nós pensamos também em como incluir esse debate na pauta curricular, e também é necessário. E nós acreditamos fortemente que os processos educativos, eles podem sim alavancar a pauta, conscientizando a sociedade e, sobretudo, mobilizando gestores para que a gente tenha uma agenda nacional articulada e coordenada no que tange à crise climática e os impactos causados na educação. Reconhecendo a urgência desse tema, o Todos pela Educação, em parceria com a D3E e o Instituto Terra Firme, desenvolveu uma nota técnica. Essa produção foi liderada pela professora Sofia Lerche. E essa produção, além de trazer boas sugestões sobre como agir frente a eventos climáticos extremos, também sistematiza estudos internacionais importantes. E hoje aqui nós temos a presença de 2 especialistas que produziram estudos muito importantes, tanto do Banco Mundial quanto do Banco Interamericano de Desenvolvimento, que vão poder aprofundar. E também temos a presença do secretário de Educação do Pará, que vai poder trazer um pouco, compartilhar sobre quais são as ações que têm sido adotadas na rede para que o processo de ensino não pare frente a esses eventos climáticos extremos. Então, eu quero começar perguntando para o Sérgio Venegas sobre um estudo que foi divulgado pelo Banco Mundial e que traz alguns caminhos muito concretos sobre como gestores podem lidar com os efeitos da crise climática e com algumas ações muito práticas. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente, Sérgio, quais são os principais aprendizados e, se possível, também o que a gente pode adaptar e contextualizar, considerando a complexidade e a magnitude
dos impactos dos efeitos climáticos no Brasil. Thank you, Luana. Well, when we first published the report, we were trying to speak to a reality that was becoming very clear to us, and that is the reality that there are millions of youth around the world who are anxious about the future. They're anxious about the future of the planet because of climate change. They're anxious about their future job because of green transitions. They're anxious about even their schooling because of the different climate shocks that they face within their education systems. Now, there is, of course, the risk of this climate anxiety turning into anger, into cynicism, into frustration, but it doesn't have to be that way. We know that youth want to act, but sometimes they lack the knowledge and tools to actually take that first step. So when we published the report, we were trying to speak on 3 claims to show us how to do this, how to avoid that climate anger and so on, so we can turn climate anxiety into effective climate action. So we made 3 overarching claims on the report. The first one is that education can be a bridge for climate behavior change. The second claim is that education can be instrumental for skilling young people for the green transition. And the third claim is that education itself needs to be protected against climate. If we start with the first one, education can be a bridge to pro-climate behavior. Again, the main reason why we say this is because it remains the strongest single predictor of climate change awareness. We know that for every year of schooling, for every additional year of schooling, we see a 9% increase in climate awareness among the students. We also know that those are not results that you see today. Those are not results that you have to wait many years to see. Young people are trying to act on climate today. In fact, they're also uniquely positioned to influence the perspectives and the mindsets of their communities and their parents. We know, based on a study that we did in India, that when you disseminate information about climate with youth and children, they also have an impact on the climate attitudes of their parents. So by disseminating information about climate in India, we were able to increase the pro-climate behaviors of their parents by up to 13 percentage points. So again, think about what that means when it comes to building support for very ambitious policies for climate that are currently on the table. How do you build support for those plans that will take you to net zero? The way to do it is by actually raising the awareness about climate change and the importance of those policies. The second claim has to do with green skilling. Again, many countries, over 140 countries, have made commitments to reduce carbon emissions in the near future. Now, experiencing these reductions in emissions will require a very capable workforce, people with the right skills, to actually make those, to actually deliver on that transformation. And that is something that education, again, is uniquely positioned. We do have many different education programs within each country, from technical and vocational programs to secondary education to primary education, where we can create those skills that will enable any job to become greener. But for this, we have to demystify what some of those skills are. We interview youth in 8 low and middle income countries, and 3 out of 4 said to us that basically they could only access a green job if they have a STEM degree, a degree based on science, technology, engineering, but we know that's not true. We analyzed job postings from Kenya, from Egypt, from other countries, and what we found was that less than 45% of those jobs actually require a STEM degree. So you can have a degree in a different field and still be able to make your job greener. The same can be said about the sector. Again, a lot of youth think that you can only have a green job if you're working in the energy sector or the construction sector. But again, that's not true. We analyzed thousands of job postings in Brazil and the Philippines, and we saw many green jobs in hospitality, in entertainment. So again, any job can be made greener with the right set of skills. And their education can play a key role in clarifying what those skills are, but then making those skills available and to those youth and so on. But the third claim that we make in the report, and it's the one that I tend to focus on the most, is actually that education itself needs to be protected against climate change.
we know that climate change is making extreme weather events much more frequent and devastating, particularly in developing countries, and this has a bigger impact on children and their education. One way in which this happens is through school closures. So we know that climate change is causing massive school closures, where again, floods, landslides, and so on are closing down schools. Those schools may take a while to reopen simply because the schools are being used as shelters afterwards, or maybe the school was damaged severely and therefore it takes a long time to reopen the school until the reconstruction can take place. So this is affecting many students, but it's actually a crisis that is going largely unnoticed because there is no international data source tracking how often these school closures are happening. So something we did for this report is actually go through media stories and so on to try to get a global sense of how frequently those school closures are happening and how many students are being affected. And what we found was that between January 2022 and June 2024, so basically 2.5 years, we saw over 400 million students impacted by school closures related to climate change. So we saw that on average, students impacted lost about 28 days of school, and there was a great inequality behind that number, where students affected in low-income countries lost on average about 45 days of school, but students in high-income countries lost only 6 days of school. Again, think about what that means in terms of learning losses. We learned from COVID that when students are at home, they're not learning as much as when they're in the classroom. You may have a remote learning program, but it's not the equivalent of a classroom. So what that means is that it usually takes 20 days for a second grader to learn how to add numbers with 2 digits. They're losing 45 days of school. So that is very critical foundational skills that they're missing out on because of those school closures. And even when the schools stay open, increasing temperatures are having a negative impact on their learning. We know that there are many studies out there that show that when temperatures increase, there is a negative impact on learning. There is a famous study in the US that shows that in the year prior to an exam, if the average annual temperature increases by 1 degree, 1% of learning is lost. We did a similar study using data from Brazil, using the SAEB data, and what we found is that the impact in Brazil is 7 times higher. So again, a significant challenge, even if the schools stay open. And what's frustrating about these issues is that we know there are things that can be done to adapt the education systems to actually prevent a lot of those learning losses. In the report that we published, we showed that there are different basic adaptation packages that can be implemented to make schools more resilient. And depending on the local context, it doesn't have to be that expensive. The most basic adaptation package, again, trying to manage high temperatures and also reduce the impact of flooding, can cost only $19 per student, a one-time investment. So again, a lot can be done by just looking at what are the risks and vulnerabilities of each specific school and then implementing a plan accordingly. And something that I always emphasize when I talk about this topic is that, yes, there is a lot that we can do, and the urgency is there because our schools are closing. I mean, last year we saw school closings in Bangladesh, in Philippines, in Kenya, in South Sudan, over 45 million impacted in just 3 months. But just this year, even though we're just getting started, we saw school closures in Brazil because of wildfires, because of floods. Last year, also in the US. So again, a lot of different instances that are closing down schools. But doing the kind of work that is required will take additional funding. And here, it's important to remember that not everything has to come from education budgets. We have climate financing increasing significantly over the past few years, and very little of that funding is going to the education sector. In fact, from 2021 through now, less than 1.5% of climate financing has gone to education. So as we prepare for COP30, I think it's important to note that we have to really make a case for education to be prioritized when it comes to climate funds and so on, so that the adaptation that is needed for our schools is part of that financing and that planning that needs to take place over the coming months. But let me stop there for now, and I'm sure you will have more questions later.
O Sérgio traz vários aspectos muito relevantes, inclusive a pauta da crise climática, ela é uma pauta que ela, de certa forma, está pulverizada em diferentes instâncias. Então, a gente vê ações no MCTI, no Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, no Ministério do Meio Ambiente, mas um impacto muito direto na educação. Então, quando o Sérgio fala do orçamento, eu acho que também gostaria de ressaltar essa parte final da sua fala, Sérgio, porque nós temos o Plano Clima, que é uma iniciativa do MCTI e do Ministério do Meio Ambiente, me desculpem. E no Plano Clima, a gente não tem uma esfera que olha para a educação especificamente. Então, como é que a gente pauta os impactos da crise climática na educação, entendendo que nós temos interrupções importantes nos processos de ensino-aprendizagem? E aí, pegando o gancho da sua fala, Sérgio, você trouxe sobre o desenvolvimento de competências. Nós temos as competências estruturantes e temos competências também voltadas para a educação ambiental, para como lidar com a crise climática. O estudo do BID traz muito como desenvolver competências para que os próprios estudantes possam ser agentes no enfrentamento à crise climática. Então, gostaria de pedir para você compartilhar um pouco com a gente, Soledad, quais são os principais aprendizados e o que esse estudo traz referente a trazer mais empoderamento para os estudantes, entendendo que eles são impactados, mas que eles também podem atuar como parte da solução desse problema. Thank you, Luana. Can everybody hear me? It's very strange to be here, you know, like I'm not seeing you like with the headphones. So I want to highlight a few things that Sergio said. I think that he made really good points, and I don't want to repeat because, like, I think the main messages still stand. But I want to highlight what we're seeing and what I think is most important that I would like you to take away from this conversation. Climate change is impacting education services, and it's impacting how much hours of learning students have in the classroom, and also once they're in the classroom, it's also impacting the quality of the environment that makes it hard to learn. For example, when it's too hot, students cannot learn and teachers cannot teach. They're like lethargic, they cannot really like learn. So the learning is not happening. So what we did in the IDB is we try to like come up with investments that we know support and protect learning, protect that teaching and that learning that happens in the classrooms. If students cannot go to school or the school is closed because there's a flooding or because the road to get to the school it's broken, then students are not in the classroom, teachers are not in the classroom, learning is not happening. And we already saw that when the schools are closed and we are not learning, then in long term, we cannot develop the skills that we know that students need to be successful later in life. So that's the one thing that I want you to take away. Climate change is impacting access to school. Students cannot reach the school is closed because of all these extreme weather events that are happening and are becoming more frequent and more severe. The second thing is that even if students get to the classroom, many times the comfort level, the conditions for them to learn are not there. One of the main threats we're seeing is extreme heat. Like it gets too hot to learn in the classroom. So even if they get to the classroom, when it's too hot, students cannot learn. Sergio already mentioned some of the studies that are out there showing the link between extreme heat and not being able to learn. And this is particularly true in many regions in Latin America, but also in Brazil. Like the temperature in many of the classrooms is extreme and students are not learning. So that's the second thing. Even though they get to the school, they are not able to learn. And again, that's less learning, less opportunities to succeed later in life. So the question is, what do we do? And then we try to, in the report that you mentioned and in the work that we're doing with the countries in Latin America and the Caribbean, try to come up with specific strategies for ministers of education, secretaries of education to protect
investments that are already being done, and for example, they were discussed today, how to improve teachers, how to improve classrooms, and how to make learning better, if we don't protect them from these impacts that climate is having on that education service, then learning is not going to happen. So what do we do? First of all, of course, infrastructure, because that's where learning happens in a way. So if the school is flooded, or if the school has no roof because there was a huge wind that cannot allow the kids to get into the school, or even if it's too hot in the classroom, then learning is not happening. So the first thing we need to do is make investments so that the schools can withstand all these extreme weather events and can also provide a learning environment that is conducive to learning. And these investments don't need to be very expensive. Sergio already mentioned a few numbers that the World Bank came up. We've also done some costing of investments, for example, needed to bring the temperature down in the classrooms, and they're really not that expensive. They're not that sophisticated in a way. It requires, for example, planting trees, making sure that the ventilation in the classroom is adequate, painting the schools a lighter color, and so forth. So these investments are not very expensive, but they make a big difference in the quality of the learning environment. So that's one thing, infrastructure. But also, we need to understand that education has a role, for example, in preparing and creating resilience for students to cope with all the impacts that climate is having on their daily lives and in their community. So for them to be able to have an education and come up with solutions on how to deal with all these impacts in their life and their community, it's important that they go to school, that they learn foundational skills, general education, but they also learn some specific skills to become resilient. And to be able to learn this, we need to do the things that we do in education all the time. Like, we need to make sure that they're in the curriculum. Some of the panels today talk about that. Let's make sure that these topics about what is climate, what is medio ambiente, biodiversity, and so forth, the knowledge is in the curriculum, also the values, that students know how to value the environment, and also skills that empower them to take action. Skills of communication, of empathy, of problem solving, and so forth, they need to be part of the curriculum. But you know, I don't need to tell you that if it's in the curriculum alone, it's not enough. Also, teachers need to be trained to be able to teach these specific topics. The pedagogists also need to be very active, very conducive to problem solving, and so forth. And also all the material that is used in the classroom needs to have these elements. So it's very similar to what we do in education policy in general, but it just needs to have this green, resilient part that needs to be mainstreamed in all the investments that we do in education. So with those investments, I think that the main takeaway is that what we're doing is we're protecting all the other investments that are important to produce learning, and we are making sure that students can get into the classroom and have an environment where they can learn. And then I'm happy to talk in the next questions about other things that we're doing specifically here in Brazil. Obrigada, Soledad. Bom, nós ouvimos um pouco sobre o aumento da resiliência das redes, sobre como incluir a temática no currículo, e é muito importante também ver como a realidade se apresenta no contexto brasileiro. Então, gostaria de convidar o secretário de Educação do Pará para compartilhar um pouco sobre quais são as ações, programas, qual é o esforço que está sendo colocado nessa temática, especialmente no Pará, que está na região norte, e que historicamente já enfrenta desafios relacionados a mudanças climáticas. Nós temos diversas realidades no Brasil. Então, no estado do Pará, que fica localizado no norte, nós temos uma dinâmica diferente de impacto pelas cheias, por vazante, população ribeirinha. Então, são desafios que já fazem parte, historicamente, da gestão
dessa localidade. Então, gostaria de ouvir, secretário, quais são essas ações e também, se o senhor puder compartilhar, quais são os esforços para incluir essa temática no currículo paraense. Bom, primeiro, boa tarde a todos. É um prazer poder fazer parte com vocês desse tema. Que bom que todos está trazendo, né? Lá no Pará a gente está vivendo muito mais fortemente, seja por termos a COP que vai ser realizada lá no Pará, e é muito importante que essa temática, que a educação realmente se apresente, né? Eu tenho participado das últimas COPs, inclusive encontrei com vocês, né, em eventos semelhantes a esse, e é muito lateral ainda como se trata a educação. E os prejuízos das crianças estão diretamente ligados à aprendizagem. Então, se a gente está preocupado com a aprendizagem, aprender matemática é diretamente ligado, né? E nós não precisamos de desastres maiores do que a gente imagina, né? Se você parar para pensar numa sala de aula que tem 30, os estudos hoje mostram 38 graus, acabou. Zero de aprendizagem, já não tem mais. Para cada grau que sobe, você vai perdendo mais proporcionalmente da aprendizagem. Tem estudos, inclusive, do Banco Mundial. O BID vai fazer um agora, né? Já vou largar o compromisso aqui da Soledad, que ela me falou, não pediu segredo, então já vou falar, vai fazer um estudo aqui para a América Latina também. Espero que faça no Pará. Mas só para dizer isso, a gente, olhando para esses estudos, a gente passou agora a medir a temperatura de cada uma das nossas salas para encontrar soluções para cada microclima, né? Porque a gente está falando, e eu não estou falando, portanto, de crises climáticas, eu estou falando de relações já estabelecidas, onde a minha aprendizagem é baixa, né? Ou aumentando a desigualdade, porque em geral, né, na classe média alta ela vai se resolver nesse processo, mas quem é que vai sofrer mais? Em geral é a classe mais baixa, pretos, pardos, indígenas, por exemplo, que vão ter, obviamente, uma aprendizagem mais defasada. E aí você tem uma série de medidas, eu não vou, acho que o Sérgio trouxe realmente muito bem ali alguns dos conceitos, mas o Pará tem algumas medidas muito claras que a gente decidiu. Primeiro, mudança cultural e educacional. Nós somos o primeiro estado a criar como componente curricular obrigatório, desde os 6 anos de idade até o último ano do ensino médio, todas as semanas aulas de educação para a mudança climática para as nossas crianças. Porque se você não tiver uma mudança geracional, você também vai continuar provocando, com a torneira aberta, aumentando ainda mais, né? O Pará é responsável, junto com outros estados amazônicos, por um dos principais biomas de sustentabilidade do nosso clima no Brasil e no mundo, né? Ou seja, nós temos uma responsabilidade para conosco, mas temos uma responsabilidade que é ainda maior, né? Então, nesse processo de discussão, se eu não mudar a geração, ela é fundamental. E aqui é um processo tão tão inicial de desenvolvimento, até o Paulo da Iungo está aqui, que a Iungo é um dos nossos parceiros, não existe nem material didático pensado no Brasil para desenvolver competências para compreensão. Como é que eu transmito para uma criança, né, o que é o carbono, né, numa discussão que vai se ter na COP, porque eu tenho que ter crianças, eu tenho que ter jovens cada vez mais apropriados, entendendo desses assuntos. E mais do que isso, né, que seja um componente prático, porque todos eles precisam atuar na prática dentro das suas comunidades, respeitando, obviamente, a faixa etária, a atuação daquilo que é possível. Então, um dos pilares mais fortes que nós temos é, sim, educação ambiental para as nossas crianças, para além daquilo que se ensina em biologia, tá? Ah, mas biologia já ensina isso. Ensina, assim como história deve tratar, na matemática deve tratar. Ele é um tema transversal na nossa rede. Mas a decisão de que nós precisamos tomar é que, para além do tema ser transversal, às vezes na vida a gente precisa de uma certa radicalidade para a mudança que a gente quer geracional. Talvez daqui a alguns anos a gente não precise mais disso lá no Pará, mas nesse momento, se a gente não fizer isso com uma energia maior, não vai ser suficiente. Então, ele é um tema transversal e é um tema vertical. A segunda coisa ora, se eu sei que a minha rede, que tem muitos problemas infraestruturais. Nós estamos falando de uma rede tanto estadual quanto as municipais, e eu poderia citar os desafios no Amazonas ou lá no Rio Grande do Sul, que a gente viu agora duas situações distintas, né? As cheias, né? E a Raquel me contou muito, conversei muito, eu sou gaúcho de nascimento, então vivi muito das coisas de lá pelo sofrimento, não por estar lá, mas pelo sofrimento de ver, né, a nossa gente lá sofrendo. Porque você tem o impacto de... A escola não foi impactada, mas a família foi, né? Se perdeu tudo, a criança não tem nem o psicológico. O professor que perdeu tudo, gente. E como é que ele vai voltar para a escola para conseguir dar uma aula? Né? A Raquel me contou coisas assim do tipo, o professor perdeu todas as fotos de família.
né? Perdeu, portanto, as suas memórias. Você imagina, você não tem mais nenhuma foto do seu pai e da sua mãe. E esse cara tem que ter a cabeça para voltar para a sala de aula, porque aquelas crianças também estão... Isso tudo está ligado à mudança climática, às crises climáticas. Mas, para além disso, aí você tem lá no Pará. Então, a escola não foi atingida, mas a gente viveu um período de seca, que aí você não chega. Pior ainda, você não sabe nem onde é que está essa criança, porque ela migrou para algum outro lugar. Então, você estar preparado para mapear aonde estão essas crianças, em que condição elas estão, para mitigar ao máximo a falta do processo de aprendizagem naquele momento. Eu consigo atender em outra escola, porque às vezes ela saiu da sua família, daquela casa da sua família e foi viver temporariamente em outra. Eu consigo instalar ela em outra escola para que ela não perca o processo de aprendizagem. Gente, vamos lá, né? Um dia, seja qual for o motivo, um dia perdido não se recupera, né? Seja qual for o motivo, não se recupera. É balela. Ah, vamos recompor o dia. Não vai. Não é a mesma coisa. Você perde absolutamente tudo. Então, revisar todos os nossos processos de infraestrutura. Temos que climatizar as salas de aulas? Temos. Mas e aí? Lá no Pará eu tenho um monte de lugar que nem ar-condicionado eu posso ter porque não tem energia elétrica suficiente para se ter. Então não tem como não se estudar outros investimentos, alguns maiores, alguns menores. Obviamente que aqueles que são menores a gente precisa acelerar o processo, né? Se trouxe alguns exemplos, até o BID visitou uma escola lá no Pará, da rede municipal, até o secretário municipal de Belém está aqui, o Patrick, que já está trabalhando com o conceito de vento cruzado, numa região que funciona, porque tem região que também não funciona isso, né? Então você tem que ter tecnologias distintas para soluções em lugares distintos, dentro do mesmo estado, dentro do mesmo, da mesma área administrativa, por exemplo, em que eu atuo. Mas que existem soluções hoje, existem. Isso precisa estar mapeado, não tem mais como você ter, por exemplo, o governo federal fazendo financiamento de obras em escolas, em comunidades distantes, sem a gente estar discutindo. Eu estou falando do governo federal, mas é o governo federal, é o governo estadual, e nem é crítica a este ou aquele governo, porque eu já fui parte do governo federal, e essa discussão não era forte, não era presente lá, então é inclusive uma autocrítica, né, dentro da minha história. O outro pilar que você tem é como você envolve a comunidade nesse acompanhamento, monitoramento, né? Nós temos que estar preparados para a tragédia que pode acontecer a qualquer momento. A qualquer momento. Aqui em São Paulo, quando deu os temporais, recentemente, algumas regiões da cidade ficaram 2 semanas sem ter energia elétrica, né? As escolas que estavam naquela região não tiveram aula. Essas crianças perderam, portanto, 2 semanas. Então, a gente não está falando de lugares tão longínquos, tão isso, tão aquilo. É aqui em São Paulo, é no Pará, é em qualquer canto. Como que a gente se prepara antes? Criar protocolos de atendimento para situações. Em caso de vazante, por exemplo, no Pará, hoje a gente tem desenvolvido um protocolo que a gente está buscando trabalhar com as redes municipais e com as escolas que estão em regiões de maior probabilidade da vazante ser mais forte. Eu não posso nem dizer que será ou não no próximo ciclo a mais forte ou não, né? Porque está cada vez menos previsível isso, né? A mesma coisa a cheia, a mesma coisa o aumento da temperatura. O que as nossas crianças vão passar, só para vocês terem uma ideia, essa previsibilidade, criação de protocolo, precisa ser trabalhado pelas redes, precisa ser trabalhado com os parceiros dentro de cada uma das realidades. Uma criança de 10 anos vai ver 5 vezes, de hoje, né, vai ver 5 vezes mais perda de safra por clima, por mudanças climáticas, do que uma criança com a mesma idade em 1970. Com mudança de 3 graus apenas, né? Ela vai ver muito mais incêndios, muito mais queimadas, muito mais secas, muito mais tragédias, né? Ou seja, as crianças que estão com a gente sofrerão muito mais. E aí a educação tem um papel de ajudar a parar isso, né? Criando uma nova geração. Nós somos quem tem o poder de fazer essa transformação, e para isso nós precisamos nos posicionar. Eu vou falar talvez ainda sobre a COP. Não tem como, não adianta ter algumas pessoas falando sobre educação na COP, nós precisamos pautar que o financiamento para as mudanças climáticas que o mundo inteiro está discutindo, uma parte venha para a educação para garantir isso. Não só para o Brasil, mas para a África, para os lugares mais afetados, né? Obviamente, tem que proteger lá o bioma, tem que reflorestar, sim, tem, mas tem que proteger as crianças naquilo que é a nossa missão de todos que estamos aqui no Todos pela Educação, que é proteger o aprendizado. Mudança climática hoje tem relação absolutamente direta com o aprendizado.
Obrigada, secretário Rosselli. Nós temos um desafio de tempo aqui, então vou compartilhar com os painelistas. Mas eu gostaria de encerrar fazendo uma pergunta direcionada tanto para a Soledad quanto para o Sérgio, e depois fazer uma última pergunta relacionada à COP 30 para o secretário Rosselli. Mas para a Soledad e para o Sérgio, eu gostaria de saber quais são os principais aprendizados que vocês têm coletado nos projetos, ações em outros países, principalmente da América Latina. E, dado esses aprendizados, quais são as prioridades tanto do BID quanto do Banco Mundial? Quais são os interesses de apoio, de investimento com relação à temática da crise climática na educação? Então, Soledad, se puder começar. Yes, Luana. I'm going to be very brief. I was planning to talk a little bit longer, but given the time that it's ticking there, I'm going to focus on one specific thing. The Inter-American Development Bank works mostly in 3 areas. One of them is making sure that these topics like climate change or the importance of education and climate is part of the agenda of policymakers, so advocacy. That's why I'm here, for example. But we also work in creating knowledge of what works, what are effective policies that policymakers and people like the Secretary of Education can do to make things better in education. So that's the second thing. But the last thing is we bring financing. But the truth is that the challenge is quite large, and the financing that we bring, that the governments bring, is not enough. So one thing that we're working on is to bring in additional funding to these specific investments that are needed to create resilience in the education service. So one way that we're doing, for example, is partnership. It's a partnership with PARA, in which the IDB has a project that will be working on improving many aspects of the education services, including infrastructure. But we were able to bring in donors that will bring free money in a way. In this case, is a foundation called Education Above All that is from Qatar, that will be helping us pilot interventions, low-cost interventions in schools to make sure that the schools are heat ready, that they're ready to deal with the heat. And hopefully those interventions that we will pilot will be able to be applied throughout the rest of the state of Pará and perhaps somewhere else in Brazil and hopefully in the rest of Latin America. They will help us, that funding will help us test specific things that then governments can use that knowledge and those main lessons to be able to invest at large with confidence that what they are investing on, it really is effective and makes sense for the reality and the challenges they're facing. So that's one thing that we're trying to bring new donors, bring our expertise, bring our own funding. And another thing we're trying to do, and this is with this I close, is to motivate governments to invest in the investments needed to create resilience. So we're thinking and we're launching a new initiative that is called Heat Ready Schools Initiative, that it's a rewards for results funding, in which either the countries, with the help of the IDB or not, invest in making sure that the schools are heat ready, and then they get a certification that the school actually can guarantee that the classrooms have the right temperature, and with that certificate, they can access funding because as a reward for being able to guarantee that the school is ready for kids to learn. So that's another thing that we are working on in this innovative financing, in which we are trying to motivate governments and donors to invest in this type of climate resilience investments. I'm going to leave it there because the time is really ticking. Thank you. And from my end, again, I know we're pressed on time, so let me just highlight a few quick things. So the first one is that all of the World Bank projects that we support are actually aligned to Paris alignment. So the reason why I raised this is because even though it may be a very basic takeaway, it's a very important one. Whatever interventions you're putting forward, make sure that those are not negatively impacting climate. So make sure that you're not making the climate crisis worse. Another important takeaway that I think we
take to heart within the World Bank is that through our operations, we try to maximize what we call climate co-benefits. So that is something to mean basically when you are putting an investment in education, you're making sure that that same investment is pursuing education goals and climate goals. Say that you're building a school, you're making sure that that school is resilient. Say that you're supporting a skilling program, make sure that the skills are being built in an area where adaptation is important. In an environment where resources are so constrained, I think it's critical to find these synergies to make sure that your efforts go a long way. And then again, try to position those investments not as an either or. It's not about adaptation efforts or education efforts. It's really about adapting education systems so you can protect education efforts. It won't help you to train all teachers on better pedagogy if the school is closed because of a flood. You can't distribute textbooks to all the students if the students are not coming to the classroom because it's too hot. So again, it's become a necessity to think of resilience. More specifically about Brazil, I would say two things that we try to do in most countries, and it's becoming a growing agenda. First is looking at what you mentioned. It's the data and the vulnerability assessments that need to be made in each country. And here we have Leandro Costa in the audience, who has been doing a lot of this work precisely in Brazil, trying to identify which schools within the same state may have very different vulnerabilities to make sure that the interventions you're proposing are very tailored to the particular context. Because one school may be at risk of a landslide, the other one is more of a matter of floods and so on. So identifying the vulnerabilities can lead you to cost savings and more tailored interventions that will actually tackle the issues that are relevant to the students. And then using this data and these vulnerability assessments to increase access to resilient infrastructure, which is something that, again, we're doing in many countries around the world, but also in Brazil, where we have projects in Mato Grosso, in Pará, in Tocantins, where we're trying to demonstrate over and over again that those investments in resilient infrastructure go a long way. When you invest $1 in maintenance, that saves you $4 in repairs in the future. When you build a retaining wall around the school, that means that when there is a landslide, you won't have to rebuild that school. So again, making sure that you're using data-informed strategies to improve the resilience of infrastructure is critical. And this is something that hopefully we're able to do at a much greater scale once we're able to attract more climate financing through the future engagements. So let me stop there. Thank you. Obrigada, Soledad. Obrigada, Sérgio. Agora, com risco com os chefes que terminaram antes de mim, eu vou extrapolar um pouco do tempo, porque eu gostaria muito de ouvir, secretário, quais são os esforços que o Pará está fazendo, já que vai sediar a COP30 em novembro em Belém, para garantir, não garantir, mas tentar trazer centralidade à crise climática e os impactos na educação ao longo da conferência. Bom, Luana, primeiro, bota a culpa em mim, que já estou acostumado, só dizer que fui eu. A segunda coisa eu acho que tem que uma mobilização. A gente está aqui com muitos líderes, tanto gestores públicos, mas com líderes do terceiro setor, com as lideranças de financiamento, como os bancos interamericano e mundial. Pautar a agenda, né? O que está acontecendo aqui é importante, né? De todos os nossos encontros, que muitos de nós já participamos, essa é a primeira vez que isso está sendo pautado. Pautar a agenda para não ser somente de alguns, mas de todos. A COP não é do Pará, ela é no Pará, ela é do Brasil, ela é do mundo. E se essa discussão não for cada vez mais capitaneada, se a gente não introduzir a cada COP que vai acontecendo, e eu tenho participado das últimas, você vai colocando um degrau a mais, a gente tem conseguido colocar mais crianças e jovens para participar com protagonismo, isso é importante. Passamos a ter um dia da educação, mas é um dia da educação que fica isolado da educação, falando para a educação, não nos adianta, nós temos que estar na mesa de financiamento, nós temos que estar na de carbono zero, a gente tem que estar na mesa para discutir financiamento com uma parte garantindo, mostrando que o tamanho do prejuízo e da mudança da consciência passa pela educação. E aí a COP30, obviamente, nós temos aqui um poder muito forte de influência, né? Junto no diálogo com o governo federal, que é quem tem a liderança, obviamente, é o governo federal, de fazer e pautar as agendas. Então, estar com o governo federal, com o presidente da COP, discutindo sempre que tivermos oportunidade. Tem gente que é do Conselhão, tem gente aqui que é de vários
vocês precisam ocupar esse espaço também para trazer isso com muita claridade. Eu acho que isso é uma coisa que nós tínhamos que fazer um esforço neste momento, não é lá em novembro, é começar agora, neste momento, fazer um compromisso no todos aqui, para que todos nós tenhamos essa agenda como algo importante. A gente já tem muitos sinais muito fortes e claros no Brasil e no mundo do que tem acontecido, isso só vai piorar. A segunda coisa, a COP também é uma oportunidade de janela de mostrar o que está sendo feito, tanto dos problemas que a gente já enfrenta, como daquilo que é possível se fazer. Porque você pega as últimas COPs, nós não tivemos nenhuma oportunidade, por exemplo, lá a gente está trabalhando, bora fazer visitação em escola, bora mostrar cases de possibilidades, né? Então acho que tem uma responsabilidade do Pará também de mostrar, e aí o Pará, municípios, enfim, né? De mostrar um pouco do que é. E obviamente, trazer isso definitivamente para a nossa agenda. Não só para a COP é importante neste ano, mas vai ser importante no próximo, e no outro, e no outro. É importante a gente trazer para dentro da nossa agenda, né, constantemente a aprendizagem, né, sendo prejudicada pelas mudanças climáticas e por aquilo que já é estabelecido. Nós temos lugares do Brasil que não precisam de mudança climática para já ser quente o suficiente para já prejudicar a aprendizagem. Portanto, é um problema. E, para encerrar, agradecendo muito mais uma vez, parabenizando, queria agradecer e para causar inveja nos que terminaram antes, vamos terminar com uma salva de palmas, uns gritinhos, porque é a favor da mudança, né, que nós vamos fazer aqui. Então, para dar inveja que esse aqui é o melhor. Valeu, gente. Obrigado e parabéns, Luana, pela mediação. Obrigada. Obrigada, Maria Soledad, Sérgio Venegas, secretário Rocieli.